Dorival Júnior disse sim ao Corinthians e terá um dos maiores salários do futebol na América do Sul. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes do acordo. Bora fechar o vídeo para falar sobre Dorival Júnior, que já disse sim ao Corinthians e deverá ser anunciado como novo comandante do Timão nas próximas horas. O ex-treinador da seleção, que negociava com o São Paulo há pelo menos 2 semanas, recebeu uma oferta bem maior do Corinthians. Ignorou o acordo ou as tratativas com o São Paulo e ficou muito perto de virar comandante do Timão. Posso te assegurar que para fechar com o Dorival, o Corinthians fez uma proposta gigante, superior a 2 milhões de reais por mês. Se a gente incluir também comissão técnica e impostos, o custo do Dorival Júnior ultrapassará 2 milhões e meio de reais mensais. Com uma observação importante: o ex-técnico da seleção tem direito a 1 milhão de reais por mês da CBF, que serão pagos até a Copa do Mundo de 2026. Essa grana equivale a uma indenização pela demissão que foi divulgada e definida no mês passado. Sobre Dorival Júnior e Corinthians, o acerto foi fechado nessa quinta-feira e foi isso que permitiu ao Timão o anúncio da demissão do Ramon Dias. O Corinthians não teria dispensado o treinador argentino antes de ter a confirmação de um novo técnico. Só para completar, importante contar também que o Tite nesse momento nem sequer foi consultado. O Augusto Melo entendia que o Tite é muito ligado aos antigos administradores do Corinthians, o pessoal da renovação e transparência, e contratar alguém com essa condição não seria algo positivo. Por falar no Augusto, o presidente alvinegro não apresentou nessa quinta-feira as contas referentes ao seu balanço de 2024. Foi a 4ª data prometida e não cumprida em relação à entrega desse documento, que é super importante. No dia 28 desse mês, o Conselho Deliberativo vota se aprova ou reprova as contas, e se reprovadas, o Augusto é afastado sumariamente da presidência do Timão. E você, gostou de Dorival Júnior no Timão? Já usa espaço para comentário para deixar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau! Bom, pessoal, o futebol é isso, né? É uma loucura, essa roda gira muito rápida e a gente está falando sobre o Ramon Dias, que já foi demitido, foi desligado nessa quinta-feira, era uma tendência, a gente sabia que isso iria acontecer, talvez só o Ramon não soubesse, né? Eu estava ao vivo no jogo aberto e o João Paulo Capelani estava na frente do CT e ele pega um momento em que o Ramon ele sai de carro junto do Emiliano, baixa o vidro inclusive e diz assim: as informações estão muito erradas de vocês e tal. A gente noticiando, né, que nessa reunião que aconteceria ainda seria selada, né, a sua saída, que ele já tinha inclusive sido comunicado. Pois bem, né, tentou dar um blefe ali, porque ele tinha comandado o treinamento pela manhã, saiu do CT e não voltou mais. Como técnico do Corinthians, o Ramon Dias encerrou a sua participação. Tem uma divergência aí de 59 aos 60 jogos, né? Acho que teve o último jogo agora, ele não estava o Emiliano, né, no derby contra o Palmeiras, mas encerra a sua participação entrando na história, né? Como o técnico campeão paulista de 2025, depois de 6 anos, e um paulista sobre o maior rival, né? Sobre o Palmeiras, inclusive com uma vitória na casa do Alviverde. Então foi um título muito celebrado e, curiosamente, 21 dias depois ele foi demitido. Para vocês entenderem que, assim, o título ele foi importante, ele segurou o Ramon por um tempo mais, mas o problema foi todo o restante, né? Uma vitória apenas nos últimos 6 jogos, eliminação na pré-Libertadores. Depois de todo o esforço, né, que ele fez ano passado, ele e o elenco, né, para eles chegarem na Libertadores, cai na pré-Libertadores para um time assim, que é o Barcelona de Guayaquil, ok, né, mas olha o tamanho do investimento do Corinthians. Ele já tinha passado dificuldades contra a Universidade Central da Venezuela, aí chega na Sul-Americana, perde em casa para o Huracan. Então, várias coisas, né? E a entrevista do Memphis, né? A entrevista do Memphis acho que foi uma bomba, né? Foi uma... enfim, foi determinante ali, porque ele representava muito do que o elenco pensava, imaginava. Depois da entrevista do Memphis não tinha nenhum clima para o Ramon e o Emiliano seguirem. Aliás, a relação com o Emiliano, ela também era boa de alguns atletas, nem todos. E o Emiliano era o cara que tomava a frente de tudo, né? O Ramon Dias, ele tinha o cartaz, o nome, a grife, o cara que jogou muita bola, Copas do Mundo, inclusive. Cara goleador, tá na história do futebol argentino, né? Campeão, inclusive, como técnico de uma Libertadores pelo River Plate. Então, o grande nome era Ramon Dias. Ele assinava a súmula, dava entrevistas pela Conmebol, mas o dia a dia, o operacional era de Emiliano Dias. E isso, muitas vezes, envolvia desgastes, né? Ele conseguia amealhar para si
alguns atletas, outros nem tanto, né? Então, assim, isso foi minando em algum momento, o vestiário conseguiu ser limpo, limpo entre aspas, né? Com algumas peças que eles entendiam que deveriam sair. O último que saiu foi o Fagner, né? Que eles entendiam que ele deveria deixar o clube. E a reformulação, ela foi feita e depois ela parou, né? E tem algumas carências muito estabelecidas, muito significativas ainda no elenco, né? E ele teve dificuldades de encontrar soluções em alguns momentos em relação a isso. O próprio Memphis falou a respeito. Então o Ramon já foi. Vamos avançar. O ficha 1, o ficha A, o plano A, sempre foi o Dorival Júnior. Só que eu falava para vocês aqui que o Dorival, cara, ele tava meio que numa sinuca de bico, porque a relação que ele construiu com essa diretoria do São Paulo, ela sempre foi muito forte. Mas, cara, o Dorival é um profissional que trabalhou, inclusive, nos outros 3 de São Paulo, trabalhou em vários clubes. O Dorival tem uma rodagem bizarra no futebol brasileiro. Então ele não ia se prender por esse tipo de coisa. Ainda mais porque o São Paulo não parece dar mostras de que vai demitir o Zubeldia. Na verdade, no primeiro momento, ela dá muita mostras que vai demitir, mas ele vai se mantendo. Então, enquanto o São Paulo não tomar essa decisão, o Dorival vai ficando, tá, e aí, o que vai acontecer? E ele já foi sondado pelo Grêmio, pediu muito lá para não fechar, já foi contatado pelo Santos, disse que não trabalharia no Santos. Então, ele estava esperando uma outra situação. E pintou o Corinthians, como tinha pintado na última passagem dele pelo São Paulo, em que ele tinha acertado minutos antes com o São Paulo. Agora, o Corinthians chegou na frente. E, inclusive, a revista Placar já deu como informação que nessa sexta ele será anunciado, inclusive, como técnico do Corinthians. Alguns outros portais já estão caminhando para esse lado aí, de que o Dorival realmente vai ser o treinador. E é uma solução mais do que óbvia. Ela é prática, ela é imediata, porque é um cara que tem casa ali em Jurerê Internacional, em Floripa, que tá baixado, tá tranquilo, tá ganhando um dinheiro da CBF até a Copa de 26, mais de R$1 milhão, vai se valorizar, já se valorizou na verdade, né? Tem clubes se estapeando por ele, então ele pode pedir o que ele quiser e o Corinthians vai ter que pagar, porque o Dorival é aquele cara que talvez ele tenha um jeito mais insosso, um pouco mais linear, que desagrada muita gente. E que prefere um cara mais enérgico, aquela coisa toda, mais vibrante. Mas o Dorival, cara, ele é impressionante. Além de ser uma baita figura humana, né? Pra quem conversa, convive com o Dorival, um cara de fino trato, assim, maravilhoso. E é um cara que consegue isso no ambiente profissional. A gente ficou com aquela imagem ruim da seleção, né? Do cara tentando entrar na rodinha dos pênaltis, aquela coisa toda, de que ele não tinha muito comando. Mas a seleção é muito diferente, né? E ali você tá lidando com caras que não querem estar ali, alguns, né? Não vou dizer que são todos, mas que estão ali como um esforço, um sacrifício, que estão de corpo mole, porque estão pensando no clube, no salário Típico do clube. jogador ponta, de lado Assim, de na campo, seleção é difícil, os caras que têm é um, 3 em 3 inventivo, meses. que Dia a dia parte de pra clube cima, enfim. É outro papo. Contrato E o do Dorival, Leguizamon cara, isso com é o São muito Lourenço bom. só termina em dezembro Eu de acompanhei ele no 2026. Inter lá em Ele tem também uma partida 2011, disputada com a 11, camisa 11, da 12. seleção paraguaia. Não Acompanhei ele consegui mais ainda recentemente confirmação no com o São pessoal Paulo, do na outra Corinthians passagem que ele sobre teve. esse nome, assim que tiver qualquer Nessa de novidade, agora, conto pra vocês. Combinado? Só pra entre outros completar em trabalhos relação ao que ele fez, Corinthians, recentemente, processo né? de impeachment O do Augusto Dorival, Melo cara, deu uma no bela Flamengo, esfriada no ele Parque faz São o Jorge. simples. Comissão E o de simples ética do Corinthians, que havia sido Cara, o simples, ele como eu já que falei, havia ele é luxuoso analisado muitas a vezes, possibilidade né? de um Como, por impeachment exemplo, e entregou chegou um nessa ponto quarta-feira no para o Flamengo, presidente do Conselho o Bruno Deliberativo, Henrique lesionou, é Romeu verdade, Tuma mas ele Júnior, chegou um e falou assim, documento cara, sugerindo a suspensão do Gabigol e processo. Na Vamos botar avaliação os dois dos juntos. 5 Gabigol, integrantes faz essa dessa função mais comissão de atrás do ética, Pedro aqui, o impeachment só e aí deve foi campeão. voltar à Copa do pauta Brasil do e clube Libertadores. depois O Dorival da é isso. Ele vai investigação chegar no policial Corinthians e vai dizer em relação assim, às como é que nós comissões podemos jogar? pagas Tem pelo meia Corinthians a articuladora, vai de então vou montar um bet. sistema Você assim. curtiu o vídeo? Não esquece de deixar É isso like, que ele se vai inscrever fazer. no Essa canal. ele fez, tá A gente tomando se muito gol, encontra peraí, assim que surgir nós não podemos fazer desconforto aqui. pra eles Vamos trabalhar dentro por de casa, zona aqui, esse time papapá. vai ter uma Então outra quem postura. jogar vai ser E aí, esse, como o esse Corinthians aqui. vai Eu vou reagir a fazer essa uma linha de postura, 3 é um pra grande ponto de me resguardar um interrogação. pouquinho mais, Tá parar de tomar gol, depois desconfortável. ele vai fazer isso. Ele Mas vai não olhar, tá- ele eu já não sei- tá eu não olhando, sei se é improvável, mas tá e vai pensar, desconfortável. bom, o que o Corinthians O precisa a time que partir de saiu agora? hoje E com vai algo um pouco detectar mais carências, vai encaminhado. chegar Ia na fazer direção e vai 3 dizer, ou meio do fazer ano, 5, esses eu exemplos que a preciso gente teve recentemente, porque desse cara aqui. o Corinthians não é o Galo Senão, atualmente, o Corinthians entendeu? não é o Botafogo Porque ele atualmente. ganhou outro O corpo, Corinthians ele outro tem uma tamanho conta também, do o Dorival chalinho, um Júnior. limite para competir. E Só que o hoje a gente não Corinthians conseguiu sempre ver quis o nem Dorival, isso né? em E casa. agora houve Então, a possibilidade. isso E o Dorival pra também volta. O que sempre o Racing quis pode fazer trabalhar no e o que o Corinthians. Corinthians está Todo profissional, repetidamente né?
sonha em chegar nesse deixando patamar, escapar nesse resultados viver a importantes, principalmente no experiência brasileiro. Corinthians. Você falou Isso sempre contra Internacional, é né? dignificante Tá falando de um para Corinthians que tá qualquer brigando profissional pra não do cair no futebol. O Campeonato cara Brasileiro. sabe Aliás, a noite começou que boa é diferente pro de qualquer outra Corinthians, coisa. né? O Vasco Pisar em venceu o Itaquera, Cuiabá, e o Cuiabá recebeu o permaneceu apoio da lá embaixo galera, na a zona do torcida apoiando o tempo rebaixamento. inteiro. Tem confronto A direto pressão contra o nas Cuiabá na próxima entrevistas do segunda-feira o torcedor. O cara Corinthians. que não vivenciou Então essa ali experiência, foi importante ele ainda é um menino, dar né? uma Como a gente segurada no brinca, Cuiabá, né? porque Então, senão ia ficar o muito Dorival na cola Júnior do está Corinthians. disposto a Começou isso, boa, foi mas em termos de contratado, Sul-Americana, deu o primeiro aceite, não e foi agora nada o que boa está a noite rolando? pro Timão, que Troca teve de boas minuta, atuações do Yuri exigência Alberto para lá, e do exigência para Memphis cá, Depay. metas A estabelecidas. gente vai ouvir agora o Yuri Alberto, já passo para você, contratações, Bernardo. olha, E também eu o quero isso, eu Fagner, quero aquilo, dois personagens aí mas desse ele já empate topou. corintiano. Vamos lá. E aí não sei se Pô, ele comunicou cara, com o glória a Casares, Deus pelo se ele momento, disse, pelos ó, gols. Sempre chegaram tentando ajudar o antes e Corinthians, tal, que é porque muito eles tinham gigante, essa... então Ele tinha dado uma só prioridade agradecer ao a São Deus pelas Paulo, só que oportunidades. o São Paulo não se mexeu. Hoje a gente E tinha o totais Corinthians, condições de por ganhar isso esse que o jogo. Corinthians está Infelizmente, pelas tirando condições do o Dorival gramado, nos Júnior do atrapalhou mercado. bastante. Do Do meio pro final do primeiro tempo e no segundo tempo também foi muito mas a difícil, então tendência acho que por tudo que tá, virou um jogo de muita força, não é o que a gente buscava, nessa como foi no início do jogo. Dorival será A gente teve um pouco de superioridade nisso, então dificilmente ele comanda o time diante do esporte, né? manter Até a porque o cabeça firme, a gente vai trabalhar quem duro vai essa comandar semana vai e ser o eu creio Orlando que Ribeiro, técnico no jogo de do volta a gente tem Sub-20, totais condições de vencer esse jogo. Passar pro foi final. vice-campeão da Cara, na Copinha, verdade, acho que foi que bem inclusive por treinou isso, o né, São que o Paulo presidente Sub-20 se também, esforçou um cara para bem trazer conceituado no e Sub-20, montar o talvez elenco dê que espaço pra montou, alguns pra gente moleques ter aí e tal, né? qualidade, E independente que de nomes participe que da entrem dentro de transição, né? campo. Quando chegar o Pra Dorival, gente ter ele possa qualidade, dizer, pra ó, gente conseguir fazer esse grandes moleque aqui é jogos. bom, ó, esse né, cara que temos tá jogando potencial, assim, temos assado, jogadores